Então, pessoal, a ideia aqui de hoje é a gente começar aqui no livro da Susan Rock, pegarmos aqui e dar uma lida nos prefácios, ou pelo menos no primeiro prefácio. Eu ia começar, talvez, no capítulo 1, só que eu li o prefácio, achei bem interessante. Ela já traz várias questões e, de forma assim, bem geral, ela aborda um pouquinho sobre as questões que a gente vai encontrar no livro, né? Ela faz, assim, uma exposição bem interessante. Então, talvez seja muito bom a gente ler aqui esse prefácio, né, parágrafo por parágrafo, ver as reflexões, as questões que pode gerar, para preparar para iniciar o capítulo 1 no próximo encontro. Tranquilo? O Daniel entrou, cadê? Então, podemos aqui iniciar, né? Meu áudio está bom? Tá para ouvir bem? Tá sim, dá pra ouvir tranquilo. Então, eu posso começar a ler aqui, tranquilo? Vamos lá. Né? Começando aqui no prefácio. Por que filosofia das lógicas? Por que filosofia das, afinal, e não apenas simplesmente lógica? E por que lógicas no plural e não apenas lógica no singular? Ela já começa trazendo aqui essas perguntas, essas reflexões, que ela já vai responder aqui no decorrer do prefácio. Só analisar aqui, só um momento. Claro que é possível e pode ser proveitoso estudar lógica apenas enquanto uma teoria formal. Uma pequena parte da matemática e mesmo ensinar lógica formal como um jogo intelectual. Mas tratar a lógica apenas de tal maneiras é deixar escapar o essencial do assunto, de simular o fato de que a lógica formal dedutiva, a lógica no sentido estrito, é, hoje, senso comum da palavra. É apenas uma parte da lógica no sentido amplo de teoria do que é bom em matéria de raciocínio. Faz que seja fácil esquecer por que a lógica é relevante. E aí, nesse primeiro parágrafo aqui, alguma questão, alguma dúvida, né, em relação ao que ela está expondo aqui? Porque ela já traz aqui uma pequena, né, distinção entre a lógica formal dedutiva, né, no sentido estrito, que é o senso comum da palavra hoje, que é apenas uma parte do que significa lógica em um sentido amplo, né, como sendo uma teoria do que é bom em matéria de raciocínio. Eu já deixo isso aqui, já expõe essa questão bem clara. Posso seguir? Eu Ou- acho só o seguinte, que quando a gente pensa em filósofos da antiguidade, por exemplo, filósofos até da Idade Média, né, Sim, eles faziam uma lógica que não era formal, era uma lógica informal, né, uma lógica dedutiva. Eles não usavam, quer dizer, alguns usavam axiomas, como Euclides, né, usou axiomas. Mas aí já é matemática, não é lógica. sim, Então, eu acho só essa distinção, que o que pode ser chamado de lógica formal, ela só vai aparecer, eu posso estar enganado, né? Posso estar enganado, no final do século XIX. sim. Né, com os desenvolvimentos da lógica de Frege, né? Até o momento, até esse momento aí, geralmente tinha a lógica dominante, a lógica aristotélica, né? Tanto que o Kant, ele falou que a lógica já estava terminada, que não tinha mais o que expandir, o que implementar.
que a lógica aristotélica já estava completa. Ele tinha esse pensamento, né? E que se ele tivesse vivido até agora para ver, ele teria percebido que está errado, bem errado. Mas ela também parece sugerir que tem um conteúdo, né? Dentro da ciência, vamos dizer assim, do que é a lógica. Porque eu acho que essa teoria do que é bom em matéria de raciocínio não é exatamente o que ela está procurando, né? Então ela estaria talvez tratando a lógica como uma biologia, por exemplo, dizendo que ela tem um conteúdo, de fato não é só uma ciência formal puramente. Aí teria que ver qual tipo de conteúdo que ela está tentando trazer. Eu não sei, mas me parece ter referência a algum conteúdo. Entendeu? É, sim. Não só como um mero jogo, né? Assim, de palavras, né? Um jogo intelectual, como ela coloca aí. Tem descobertas, né? Descobertas, de fato. Mas veio como algo além. Tanto que ela fala aqui, né? Filosofia das lógicas, então ela vai falar sobre lógica informal, interpretações, né? E várias questões. E assim, eu acho que diferente de coisas como a biologia, por exemplo, que é um campo mais fechado, eu acho que a lógica ela tem muita variação e muitas aplicações diferentes, né? Então, Sim. acho que vai um pouco por esse caminho, né? Dela ser muito variada. Digamos que é como se lógica fosse um termo até genérico, né? Você usar o termo lógica para nomear coisas que às vezes são muito. Talvez tenha alguma estrutura parecida, né? Mas que acabam sendo um pouco diferentes. Até porque quando ela fala aqui, né, teoria do que é bom em matéria de raciocínio, ela não está pegando só essa parte formal, essa questão simbólica, mas já está falando também na lógica informal, né? Que não é algo formalizado, mas trata de falácias, né, como uma conclusão se segue das premissas. Isso de forma informal, na linguagem natural, né? Uhum. Mas ela parece estar querendo superar isso, na verdade. É esse Porque pensamento, é né? apenas uma parte da lógica no sentido amplo de teoria do que é bom em matéria de raciocínio. Aí isso faz a gente esquecer por que que a lógica é relevante. Então ela parece querer superar essa ideia de que a lógica é uma teoria de bom raciocínio, em matéria do que é um bom raciocínio. Sei lá, pelo que eu entendi. Ela está querendo apontar para um outro ponto, eu acho, para uma outra direção. Não sei. Assim, ó, ela fala assim, ó, de simular o fato de que a lógica formal dedutiva, né? Essa lógica, por exemplo, a lógica de predicados, a lógica proposicional, e a lógica, segundo ela, de sentido estrito, que é algo mais especializado, né? Uhum. Técnico. E hoje, senso comum da palavra. Então, quando falamos em lógica, a Ah, primeira coisa que vem sim. na cabeça é a lógica estandarte, né? Que é a lógica de primeira ordem, a de predicados. E ela é apenas uma parte dessa lógica ampla, que seria a teoria do bom, do que é bom em matéria de raciocínio. Então, ele está falando que a lógica vai além disso. Não é só a lógica dedutiva, não é só essa lógica estandarte, de primeira ordem, mas é algo Uhum. que vai bem mais além. Não é, Até sim, sim. porque as experiências também científicas, né? Aí como é que a lógica trabalha com a experiência científica? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Acho que sim, a lógica indutiva, você quer falar, né? Quer dizer? Não, na verdade, eu não sei qual é a lógica que trabalha com isso. Com um experimento, se você tem um experimento científico, o experimento já foi feito, mas você precisa transformar em lógica. Ah, entendi. Então seria uma formalização de uma teoria científica, né? Seria isso? Transformar essa lógica em assim, um sistema axiomático, né? Com axiomas. É isso. Você axiomatizar aquilo que foi experimentado. Isso. Então, exatamente, a lógica faz isso. Tanto a lógica de primeira ordem, dependendo do tá? Aí você Cortou aí a transforma. ligação. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, beleza. É porque, assim, dependendo da teoria que você quer formalizar, você vai escolher uma lógica para ela, né? A lógica de primeira ordem geralmente é o padrão. Só que se você pegar, por exemplo, a mecânica quântica, já vamos precisar de uma outra lógica. Porque, por exemplo, a identidade, né? Alguns princípios da lógica clássica não se aplicam lá. Então, dependendo do âmbito, né, do escopo que você quer abarcar com a lógica, então isso vai mudar um pouco.
Mas assim, sobre experimentação, eu posso estar errado, posso estar falando besteira, tá? Não sou cientista, nem físico, nem nada. Mas eu acho que a lógica ela já precede a experimentação, né? Porque, por exemplo, quando você vai escrever sobre física quântica, os caras fazem uma formulação X, lá falar sobre, sei lá, dualidade onda-partícula. Primeiro, os caras escrevem sobre isso, formalizam isso em forma de teoria, e depois eles vão para o laboratório para fazer para fazer esses experimentos que vão comprovar, né, que vão corroborar ou vão refutar aquela teoria. Então acho que já tem uma antes de ir para a experimentação já tem uma formulação teórica baseada com a estrutura lógica, né? Eu acho, não sei. Não sei se estou falando É, besteira. eu concordo também. Aí depois tem a formalização, né? Aí o Daniel comentou aqui no comentário. Geralmente se usa estatística para essa parte lógica de experimento. Eu acho que seria a lógica indutiva, né, que ele está se referindo. Você experimenta, tem uma experiência com várias coisas particulares e a partir disso se conclui algo mais geral, né? Algo mais probabilístico, estatístico, não sei se é isso que ele quer dizer. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu percebi hoje, que eu estava estudando o Blaise Pascal, né? Aí eu percebi que aqueles tubos que tem no hospital, que fazem a sucção, não tem a sucção de líquido, né? Eles têm um espaço que não tem líquido nenhum. Esse espaço só tem ar. Então existe uma pressão ali. Aí eu pensei assim, bom, se existe, deve ter uma forma lógica de expressar isso, entendeu? É por isso que eu estou dizendo isso. Sim, entendi. Faz Não sentido. entendeu? Sim, sim, eu acho que eu consegui assim captar o que você quis falar. É uma forma de expressar essa relação, né? Quer dizer, assim, esse acontecimento, né? Isso. Vamos ver um pouquinho que travou aqui. Peraí. Voltou. Então, eu posso continuar aqui, né? A leitura? Tranquilo? Os pioneiros da lógica dedutiva moderna, que desenvolveram a poderosa e unificada teoria formal que agora consideramos estabelecida, também pensaram muito a respeito dos objetivos e das finalidades da lógica. Ao defender, né, se eu não souber aí pronunciar, Bregfield, que é a obra do Frege, né? Ao defender aí sua tese, Frege avaliou as vantagens e desvantagens das linguagens formal e natural, comparando a primeira a ferramentas especializadas eficientes para um âmbito limitado de tarefas e a última, a mão humana, mais versátil, porém menos eficiente para qualquer tarefa mais específica. Insistiu também na superioridade das linguagens formais sobre as naturais para a tarefa especializada de representar provas de forma explícita e sem ambiguidade. E ao perguntar por que estudar lógica, Percy explorou a relação da lógica com a psicologia, a natureza da validade, as pressuposições sobre a verdade e o raciocínio, que dão às investigações lógicas seu objetivo. Não, tem aqui duas, é só referência mesmo. Só. Então, aqui fala, né, sobre o desenvolvimento da lógica, através da obra de Frege, que já debatia, já pensava sobre os objetivos e as finalidades da lógica. Então, ele já fala aqui, né, sobre as vantagens e desvantagens, tanto da lógica formal quanto a natural. Então, a linguagem formal, que seria a lógica, ela seria como se fosse uma ferramenta especializada, né? Uma ferramenta eficiente para um certo âmbito, né? Uma tarefa. E a linguagem natural, ele compara aqui
a mão humana, que é mais versátil, serve para várias coisas, talvez, né? Só que ela é menos eficiente para uma tarefa específica. Talvez, né, pela ambiguidade da linguagem natural, pelo seu escopo, muitas vezes ser muito abrangente, não ser algo muito específico, né? Exatamente devido à ambiguidade. O que é que vocês acham aí? Alguma dúvida aqui nessa parte? Um comentário, alguma coisa? Em relação à parte do Peirce, tipo, você conhece alguma coisa? Porque eu não conheço, não. Ela fala, Peirce explora a relação da lógica com a psicologia, a teoria da validade, pressuposições. É porque ele também se perguntou, né, sobre os objetivos da lógica. Ele tem algumas obras que falam sobre isso, mas eu também, até o momento, eu não conheço muito sobre ele. Mas eu sei que ele já se questionava sobre essa questão da verdade lógica, talvez também da lógica polivalente, né, que são lógicas com vários valores de verdade. Eu acho que no decorrer da obra vai falar uma coisa sobre ele ainda, vai citar um pouco ele. Eu acho que a ambiguidade vem também da forma como você expressa a semântica, né? É mais fácil só com verdadeiro ou falso. Um contraste entre duas coisas, né? Tipo, o significado humano é muito mais complexo do que isso. Sim. É porque a lógica, exato, assim, geralmente ela foi desenvolvida já para lidar com a ambiguidade dessa linguagem formal, né? Ser algo mais especializado, mais rigoroso. Acho que esse problema da ambiguidade, ele é mais drástico, assim, ele é mais difícil de... Não deveria acontecer na linguagem artificial. Porque quando você pega a linguagem natural, não é o ideal, mas pode acontecer alguma ambiguidade, né? Um vício de linguagem ou alguma coisa assim. Mas quando você equivale essa linguagem natural a uma linguagem artificial, aí que você não pode ter ambiguidade nenhuma. Entendeu? É a equivalência entre uma linguagem artificializada e uma linguagem natural. Aí não pode haver ambiguidade. E equivale a linguagem formal a uma ferramenta especializada, talvez porque, assim, dependendo da lógica que você utiliza, você vai pegar, vamos dizer assim, certos âmbitos diferentes da realidade, né? Se pegarmos a lógica modal, tem a lógica que vai falar sobre possibilidade, necessidade, lógica temporal, né? Então, cada lógica, ela vai tentar abarcar uma certa parte, né? Um certo discurso, certas proposições sobre a realidade. Né? Por isso é algo mais especializado, eu acho, né? Mais eficiente para tarefas mais limitadas. Enquanto a outra, não. Linguagem natural, você usa para falar sobre tudo, né? Para todos os problemas, só que ela tem essa questão. Ela é mais ambígua, ela não é algo assim rigoroso. Eu posso usar uma palavra para significar várias coisas diferentes, né, dependendo do contexto, entre a questão da pragmática, né? Podemos passar, pessoal? Tranquilo? Mais alguém? Eu levantei a mão sem querer, pode continuar. Tranquilo. Contudo, os estudantes, para que as realizações de Frege e pense na formalização da lógica, alcançadas com esforço, são conhecido material dos manuais, podem não estar conscientes dessas profundas raízes e dessas amplas ramificações, todas de caráter filosófico. Portanto,
Minha abordagem de questões tais como do escopo e finalidade da lógica, né, da natureza da validade, da verdade, da necessidade lógica, da relevância da teoria lógica para os processos de raciocínio, da interpretação do aparato lógico formal fundamental, como os conectivos funcional-valitativos, as letras sentenciais, os quantificadores, os termos singulares e, de modo mais geral, da relação da lógica formal com os argumentos informais em linguagem natural. Então, aqui ela já expõe algumas questões filosóficas que têm relação com a lógica, né? Ela fala que se o cara, né, o estudante, ele está familiarizado apenas com essa lógica mais estandarte, muitas vezes com só alguns materiais, alguns manuais, ele pode não estar consciente dessas questões mais profundas, né, sobre o escopo da lógica, sobre essas ramificações que existem entre lógica clássica, não clássica, né? Então aqui ela já traz várias questões filosóficas que estão relacionadas com o escopo e essa finalidade da lógica. Então aqui ela já cita a natureza da validade, né? O que é a validade, a verdade, o que é a necessidade lógica, a relevância da teoria lógica para os processos de raciocínio, a interpretação do aparato lógico fundamental, é que ela já começa a citar os conectivos lógicos, né, aquele se então, a condicional, o ou, né, a conjunção, e esses conectivos lógicos. As letras sentenciais também, que têm suas interpretações, os quantificadores, termos singulares, e muitas vezes o cara que está conversando, né, dependendo do material que ele estuda, ele não se atenta para essas questões. Talvez ele pegue a lógica como sendo algo dado, algo engessado, né, uma lógica tradicional, parte apenas da lógica de primeira ordem. Então, aqui ela já expõe algumas relações, né, algumas questões filosóficas que envolvem o escopo da lógica. Deu para compreender assim, o parágrafo que eu falei, ou ficou dúvidas ainda? Tranquilo, pessoal? Como que também é possível, e pode também ser proveitoso, estudar apenas o cálculo unificado bivalente proposicional e de predicados de primeira ordem, que agora denominamos lógica clássica, né? Então, aqui ela já cita aqui, ó, a lógica clássica, que é essa lógica estandarte, que é esse cálculo bivalente, proposicional, né? Que é bivalente por quê? Porque tem apenas dois valores de verdade, né? O verdadeiro ou falso, ou um e zero, dependendo da forma como você, da interpretação que você dá para isso, né? A lógica de predicados de primeira ordem, que é a que abarca quantificadores, identidade. Então, essa lógica estandarte é chamada de lógica clássica. Mas prestar atenção apenas à lógica clássica e deixar escapar as sutilezas e complexidades destacadas por aqueles que acreditam que ela seja restritiva demais, que há verdades lógicas ou argumentos válidos que ela não pode representar adequadamente, ou, de fato, equivocada, que nem tudo o que ela reconhece como uma verdade lógica ou como um argumento válido é realmente logicamente verdadeiro, válido. Por isso, enfoco as lógicas no plural e as muitas e variadas extensões da lógica clássica e desvios em relação a ela. Lógicas modais, lógicas do tempo, da relevância, lógicas polivalentes, que são lógicas que têm mais de dois valores de verdade, lógicas difusa e assim por diante. Aí, então, aqui ela já começa a falar, né, sobre as lógicas não clássicas, que muitas vezes, né, aliás, acontece assim, e os autores percebem, a lógica clássica ela é um pouco restritiva. Tem verdades lógicas ou tipos de argumentos que ela não consegue avaliar, ela não consegue formalizar de forma adequada, ou até mesmo se tem equívoco em relação à verdade de argumentos, né, à validade. Por isso que ela fala em lógicas no plural, e não apenas lógica.
Porque aqui temos, né, podemos ter vários sistemas lógicos diferentes para tratar sobre vários tipos de argumentos. Quer comentar alguma coisa, alguém? Ficou confuso? Tranquilo, pessoal? Eu queria perguntar o seguinte: existe lá a mereologia, né, que é o todo e as partes. Hum. Aí eu tenho uma extensão de um argumento. Esse argumento ele é dividido em partes, né? Eu posso dizer que, do ponto de vista do argumento, não existe um todo, só existem partes de um argumento, ou todo argumento tem que ter tem que ter o todo do argumento. Não, a meu ver, assim, o argumento, né, ele é o quê? É um conjunto de premissas e uma conclusão, onde as premissas têm que fundamentar, né, essa conclusão, que elas vai se seguir logicamente das premissas, vai ser uma consequência lógica das premissas. Então, quando falamos em argumento, ele é essa conjunção de premissas e conclusão, né? Sem isso, não temos argumento. Temos que ter as premissas que vão fundamentar, a conclusão, e a conclusão vai ser uma consequência lógica dessas premissas. Se é isso que está falando, seria mais ou menos isso? É mais ou menos por aí, mas é, eu não sei se você sabe da mereologia, né, que é o estudo do todo e das partes. Sim. Só que, digamos que eu esteja incompleto, para falar a linguagem do Gödel, né? Seja incompleto. Aí o argumento nunca se completa. Portanto, eu não tenho uma conclusão. Ele sempre existe um algo mais ao argumento. Então, só existem as partes. Que eu gostaria de saber assim, nessas condições de incompletude, se só existem partes de um argumento. Ah, só eu que não tô ouvindo? Não sei se ele tá falando. Eu falei, não deu para Não, ouvir, não? não sei se não, eu ouvi, eu não ouvi ele. Não sei se ele tá tentando responder. Que tá mutado o microfone dele. A do ADM do GNFilm. Aí, voltou. Estão me ouvindo? Tô. Ah, que a páginazinha aqui, eu fui abrir umas coisas, aí acabou parando aqui. Não queria voltar. Até me perdi um pouco aqui no que ele falou. Assim, agora, nessa questão das partes. O argumento ele só existe quando tem as premissas e a conclusão. Mas um argumento, ele não é assim, vamos dizer, uma coisa acabada. Eu posso fazer encadeamentos de argumentos. Eu posso pegar a conclusão de um argumento, ele pode servir como premissa para um próximo argumento. Então, eu posso fazer esse encadeamento. Mas um argumento em si, ele sempre vai ter que ter as premissas e a conclusão. Não sei, o que ele falou me fez pensar um quebra-cabeça. Entendeu? Porque o que ele tá. Pelo que eu entendi, ele não consegue juntar, você consegue juntar. Como se fosse um quebra-cabeça mesmo, simples. Você junta as duas premissas e não consegue juntar a conclusão nele. Se a gente quiser, sei lá, criar uma imagem visual para o que ele está querendo falar. Mas aí seria mais uma metáfora, não uma ilustração, não sei se. Mas pode ter algum tipo de relação, não? Se a gente pensar que se a gente pensar que as premissas e a conclusão são pecinhas que você tenta juntar, né? Que só que quando não tem consequência lógica, você não consegue juntar as coisas. Aí seria, você tem três partes e não consegue formar um todo com essas três partes. Se a gente tratar isso como um quebra-cabeça, eu acho. Não sei se faz sentido. É, pode ser.
também não sei responder assim perfeitamente o que ele perguntou, né? Essa questão da virologia. Porque falando de argumento, é mais ou menos isso, né? Tem que usar as premissas, a conclusão, usar o que segue das premissas, e as premissas devem fundamentar a conclusão, e essa conclusão vai ser uma consequência lógica das premissas. Ele pode encadear. Uma conclusão pode servir de premissa para um outro raciocínio, para um outro argumento. Eu O que ele está posso falando aí, encadear um fragmento de um argumento em outro fragmento, porque existem textos que só são fragmentos, entendeu? quando você fala fragmento, você quer se referir ao que é uma premissa? É uma premissa, o começo de um raciocínio, digamos. O início de um raciocínio. Sim, eu acho que depende da sua formalização. Eu acredito que sim. Se for uma premissa, você pode utilizar a premissa para fundamentar a conclusão. Não tem problema. Uhum. Boa tarde, Edson. Como está? Boa tarde, gente, tudo bem? Perdão pela demora aí ao ingressar, ao entrar, eu tá ainda tô resolvendo algumas coisas aqui. Eu tô bem e na alegria de poder. Ó, a Iesca tá pedindo para aceitar aí, ó. De poder voltar, né, a participar do grupo de lógica do Genefil. Cara, faz falta porque a gente vai estudando, vai se desenvolvendo. Agora eu tô do mestrado aqui na UFMG. E aí, em muitos momentos, eu digo, meu irmão, dá para formalizar esse argumento, mas como é que eu vou formalizar? Como é que eu vou, né, fazer? Aí, muitas vezes, eu não tenho um grupo de lógica, não tenho né, vocês aqui para a gente poder trocar ideia. Que bom que estamos voltando aos nossos encontros, gente. Se Deus quiser, vai dar certo. A gente vai continuar aqui, né? Nossos encontros. Pelo menos quinzenais, né? Vai sim, vai sim. Vai sim, vai ser bom, velho. Confia aí, João. Tu é bom também. Né? O Júlio deu ótimas contribuições, mas chegou a tua vez de contribuir com a gente. Vamos tentar aqui, né? Ver que a gente consegue aqui estudar juntos, aprender juntos. A gente vai fazendo essa construção. Vai sim, vamos lá, vai dar certo. A gente estava falando aqui, Ederson, sobre essa parte do texto, que ela joga algumas, né? Fala que a lógica clássica é apenas uma parte da lógica, que tem algumas questões que ela não consegue trabalhar, não consegue tratar, porque ela é muito restritiva, né? Então, tem algumas questões lógicas, né? Alguns argumentos, alguns raciocínios que ela não consegue abarcar em seu escopo, né? Aí surgem as lógicas não clássicas, né? As alternativas, lógicas modais, temporais, da relevância, lógicas polivalentes, difusas e assim por diante, como ela cita aqui no texto. Posso continuar, pessoal, aqui no nosso parágrafo? Afinal de contas, em certa medida, o aparecimento do sistema que agora denominamos lógica clássica foi produto da história. Mesmo no momento em que a lógica clássica adquiria sua articulação canônica dos princípios em matemática, Hughes e Merkle, não sei se é assim que pronuncia, e o próprio Peirce questionavam a adequação da implicação material e concebiam lógicas intencionais, com uma relação de implicação mais forte que condicional material, e começavam a investigar aquilo que McCall denominou lógica de três dimensões, e Peirce, lógicas triádicas. E encontramos já a objeção de Peirce em seu Logic Notebook, né, em 1909, de que a lógica triádica é universalmente verdadeira. Então, temos aqui já lá, assim, ainda no início, de quando a lógica clássica estava sendo desenvolvida, já tinha autores que faziam objeções, né? A implicação material, que é o se então, a lógica, ou melhor, o condicional, né? A implicação material, que é o se então, já questionavam a sua interpretação. Porque o que acontece? Quando é que a implicação ela é verdadeira? Ou quando a antecedente ela é falsa, ou quando o consequente é o que é verdadeiro.
Então, com isso, temos alguns argumentos que surgem, vamos dizer assim, algumas sentenças que podem ser um pouco questionáveis, né? Se eu falo se a Lua é feita de queijo, então, né, o Edison é professor de filosofia. Segundo essa interpretação, ela será verdadeira, porque o antecedente é falso, mas o consequente é verdadeiro, né? Por exemplo. Então, esses autores questionavam que a implicação ela teria que ter mais uma conexão maior entre o antecedente e o consequente. Tem que ser algo que realmente implicasse a conclusão. E também lógicas intencionais. Já começa a aparecer aqui também alguns questionamentos a respeito da ambivalência, né, lógicas triádicas, que tem 3 valores de verdade. Então, já no início da lógica clássica, já apareciam algumas objeções, né, alguns questionamentos a respeito das interpretações da lógica, dos conectivos, dos valores de verdade. Né? Tranquilo, pessoal? Deu para compreender? Quer comentar alguma coisa, alguém? Qualquer dúvida, podem falar, qualquer comentário, tá? Eu estou lendo aqui, estou, vamos dizer assim, comentando, né, o que vem na minha cabeça. Mas o debate, através do debate, podemos, né, adentrar melhor no texto, gerar novas discussões. A própria possibilidade de alternativas à lógica clássica põe em grande destaque questões metafísicas e epistemológicas fundamentais. Faz sentido descrever um sistema lógico como correto ou incorreto? Se é o caso, existe apenas um sistema lógico correto? Ou poderia haver mais que um? E com base em que razões deveríamos determinar se um sistema de lógica é correto ou não? Né? Então, temos aqui, será que existe apenas uma lógica correta? Os monistas lógicos defendem isso. Ou será que existem várias lógicas corretas? Temos aqui um pluralismo lógico. Então, alguns autores cada autor vai dar respostas diferentes para isso. A Susan Rock, ela tem um escopo bem abrangente para o que é lógica, para o que não é lógica. A gente vai ver isso aqui no decorrer do texto. Mas tem autores que eles definem algumas características, algumas condições que esse sistema lógico ele tem que satisfazer para ser considerado uma lógica correta. Então, dependendo dessas características, desse conjunto de condições que o sistema tem que satisfazer, essa lista do que é lógico ou não, ela vai ser mais ou menos restritiva. Se você pegar o Klein, para ele, a única lógica correta é a lógica de primeira ordem, lógica clássica. A Susan Rock já tem uma visão mais abrangente, mas para alguns outros autores, que descrevem características, condições que a lógica tem que satisfazer, que são tão específicas que essa lista vai ficar bem pequena. Alguns vão depender de 2 lógicas, outros apenas 3 lógicas, né? Então, dependendo das condições que você exige, essa lista vai aumentar ou diminuir. Pode falar aí, Carlos. Fique à vontade. Vou fazer uma pergunta bem básica aqui, mas é porque eu não sei, então tem que fazer. Essa lógica de primeira ordem, ela ordena o que exatamente? A lógica de primeira ordem, essa lógica, vamos dizer assim, estandarte. Essa lógica que se estuda nos cursos de filosofia. A lógica de predicados, que tem os operadores clássicos, né, o cientão, a condicional, a disjunção, tem os quantificadores. Essa lógica a gente vem estudando aqui nos nossos encontros. E até Mas ela ordena os conectivos, é isso? Isso, assim, aquela é uma lógica variofuncional. Então, o que compõe ela são os 5 conectivos lógicos, padrões, e a quantificação. A lógica de primeira ordem é porque ela quantifica apenas sobre, assim, sobre objetos, né? Sobre indivíduos, no caso. Aí tem também a lógica de segunda ordem, que ela vai quantificar sobre predicados. Mas a lógica padrão que a gente estuda é essa lógica de primeira ordem, que é chamada lógica clássica.
que é exatamente a lógica que a gente estudou lá com o Júlio, aquele curso que ele ministrou para a gente. Não sei se você assistiu às aulas. Ficou confuso ainda para compreender? Ou a sua pergunta era outra? Não, eu queria saber o seguinte, se existe uma primeira ordem, é porque existe uma segunda e existe outras ordens, não é isso? Sim. É, exatamente isso. A primeira ordem é porque ela quantifica sobre indivíduos, né? A de segunda ordem, ela é uma quantificação que vai além. Então, ela vai quantificar sobre predicados. Então, por exemplo, quando eu falo na lógica de primeira ordem, é, para todo X, né, X é professor, né? Na lógica de segunda ordem, vai falar assim, existe existe algum P, né, que é uma propriedade, existe a propriedade de ser professor e o Ronald é professor. Então, ela vai quantificar em cima de predicados. Tipo, Entendi. a lógica de primeira ordem, ela não faz isso. Até porque tem muitas críticas, né? Se você pegar o Quine, ele criticava muito a lógica de segunda ordem, porque ela pode gerar uma ontologia em que você acredita que propriedades existem, né? Porque você está quantificando sobre propriedades. Então eu trabalho só com indivíduos na primeira ordem, Você quantifica sobre indivíduos. que significa o quê? Os indivíduos? São as pessoas, né? Os objetos que têm o domínio do discurso. Nós temos aqui o São domínio as do discurso. coisas, é isso? Isso, vamos As dizer que são as coisas, coisas, os objetos, né? As entidades. Né? Aqui um as domínio do entidades. discurso, nós podemos dizer que nós temos aqui nossa sala, no Gomit, um domínio, que é composto por várias pessoas, vários indivíduos. Tem eu, você, o Erison, o Carlos Alberto, né, o Miller. Então, isso que compõe um domínio, que é um universo de discurso, onde vai estar presente as entidades, né, as pessoas. E a lógica de primeira ordem, ela vai quantificar em cima disso. Né? Quando está todo X, X gosta de filosofia, então eu estou falando que para todo indivíduo que existe aqui nesse domínio, todos gostam de filosofia. Entendi, entendi. Menos propriedades, é isso? Isso. Propriedade seria segunda ordem. Segunda ordem. Entendi, entendi. Mais alguém, pessoal, comentar alguma coisa? Não, só para, sei lá, completar números também, né? Podem ser indivíduos, se a Isso. gente pensar. Então, por exemplo, 1, 2, 3, quantificado pela primeira ordem e a propriedade de, sei lá, ser primo, por exemplo. Um número primo seria de segunda ordem. Até para aproximar do que o Frege queria também, né? Eu acho. Sim. Eu não lembro quem foi o cara que desenvolveu a lógica de segunda ordem. Não sei se foi o Frege, ou foi o Russell, ou foi os dois, né? De forma meio que simultânea. Não lembro bem. Vou continuar aqui então, pessoal. E examinar cuidadosamente os argumentos a favor de lógicas não clássicas específicas coloca as questões filosóficas conhecidas em nova perspectiva. Ao avaliar os argumentos a favor das lógicas polivalentes, devemos sondar mais profundamente o conceito de verdade. A questão dos portadores de verdade, os paradoxos semânticos, a vaguidade. Ao avaliar os argumentos a favor da lógica difusa, devemos pensar se a própria verdade não poderia ser uma questão de grau, e como os problemas que aparecem ao se projetarem termostatos para condicionadores de ar e fornos de cimento teriam a ver com verdades da lógica ou com a natureza das regras lógicas de inferência. Ao avaliar os argumentos a favor das lógicas modais, devemos sondar mais profundamente a necessidade, a analiticidade, a verdade lógica. Ao avaliar os argumentos a favor das lógicas da relevância, devemos sondar mais profundamente o conceito de validade e assim por diante. Então, ele fala aqui que essas lógicas, elas levantam
questões, né, novas questões epistemológicas, ontológicas. Então, ao examinar aqui os argumentos a favor das lógicas não clássicas específicas, coloca as questões filosóficas conhecidas em nova perspectiva, né? Então, gera novas questões filosóficas, novos debates. Nós temos que avaliar os argumentos a favor das lógicas polivalentes, que são aquelas lógicas que aceitam mais de dois valores de verdade. Devemos sondar mais profundamente o conceito de verdade, né? Então, devemos pensar melhor sobre esse conceito de verdade, defini-lo melhor. A questão dos portadores de verdade, os paradoxos semânticos, a vaguidade. Ao avaliar os argumentos a favor da lógica difusa, devemos pensar se a própria verdade não poderia ser uma questão de grau, né? Porque a lógica difusa, ela trata a verdade, se eu não me engano, como se fosse em graus, né? Então, não tem só dois valores de verdade, tem vários. Eles são tratados em graus. Eles podem variar pouco a pouco, né? Ou mais, ou menos. E como os problemas que aparecem ao se projetarem hemostatos para condicionadores de ar, de fornecimento, teriam a ver com a verdade da lógica ou com a natureza das regras lógicas diferentes. Ao avaliar os argumentos a favor das lógicas modais, que são aquelas lógicas que tratam sobre, né, possibilidade, necessidade, né, tem lógicas temporais também, devemos sondar mais profundamente a necessidade, a analiticidade, a verdade lógica. Ao avaliar os argumentos a favor das lógicas da relevância, devemos sondar mais profundamente o conceito de validade e assim por diante, né? Então, essas questões aqui, no decorrer do livro, ela vai trabalhar melhor, vai explicar melhor o que são essas lógicas da relevância, vai falar sobre lógicas modais, lógica difusa, e os argumentos a favor e contra essas lógicas. Pode continuar, pessoal? Eu vou comentar uma coisa. Então, vou seguir. Descobri que essas questões tão difíceis e profundas atraem o interesse tanto de estudantes mais avançados, que logo percebem as interconexões com a filosofia da linguagem, a metafísica, a epistemologia, a filosofia da mente, quanto de estudantes menos avançados, que apenas gostariam de ter uma resposta para por que estudar lógica. Olhando para trás, vejo que no prefácio da edição inglesa, expressei minha esperança de que meu livro fosse de interesse para professores, bem como útil para estudantes. Deixe-me aproveitar esta grata oportunidade para dizer a meus novos leitores em língua portuguesa que gostaria de ter acrescentado naquela oportunidade o seguinte: é claro que também espero que meu livro seja de interesse para os estudantes, assim como útil para os professores. E aqui termina o primeiro prefácio, a edição portuguesa. Alguma dúvida, pessoal? Comentar alguma coisa? Alguém? Posso voltar àquele assunto da ordem, porque me veio uma pergunta agora que tem a ver com isso, só se não for atrapalhar. Você está me escutando? Estou sim, vou falar. Os objetos quânticos, eles têm cada qual a sua ordem, né? Então, uma lógica que recebesse, não sei se o termo é esse, acomodasse esses objetos, seria uma ordem que assumisse várias ordens dentro dela. Faz sentido isso que eu falei? É porque, assim, eu não sei explicar bem essa questão, porque a questão dessa lógica para a mecânica quântica eu não conheço muito ainda. Eu sei que tem muitas mudanças em relação a essa lógica clássica, porque tem, por exemplo, a questão da identidade, que não funciona da mesma forma lá, e outras questões também.
Então, talvez a gente possa, né, depois no futuro, aprofundar um pouco melhor essa questão da lógica da física quântica. Mas, assim, no momento eu não saberia te responder muito sobre essa área, né, que é algo mais técnico. Entendi. Se algum colega souber alguma coisa que puder falar e ajudar a dúvida aqui do Ronald. Mas eu acho que a ordem é sobre o sujeito, não proposicional. Se a gente vai falando de ordem, a definição de ordem para a primeira ordem é em relação à estrutura proposicional, se é um sujeito ou se é um predicado. Não é exatamente sobre a valorização, sobre o valor de verdade dela. Entendeu? Porque, sei lá, gente, todas as lógicas não clássicas são de primeira ordem também. O que difere elas não é se elas, não é a ordem delas, a ordem do que elas quantificam, mas são outras coisas, eu Sim. acho. Porque a de primeira ordem é sobre indivíduos, né? E a de segunda ordem é sobre propriedades. Eu não sei como é formalizado assim essa questão da lógica quântica, né? Que são entidades que não têm identidade, então é uma coisa um pouco diferente. Aí eu não sei ainda, né, falar sobre como é formalizado lá a mecânica quântica. É uma questão que eu não conheço muito ainda. Até Mas eu comprei um acho, livro aqui para ler, mas mas até eu acho agora que não. mas eu acho que a multivalorização não é sobre os quantificadores ainda. Eu acho, tenho certeza. Eu acho que é isso, multivalorização, porque o que eu compreendo é, por exemplo, um quark, um bóson, ele tem uma posição no espaço, né? E essa posição ocupa uma ordem dentro do espaço. Como eu quantifico isso? Aí eu tenho que usar uma lógica que admita essas várias ordens, entendeu? Aí eu queria saber qual é a lógica que faz isso. Eu acho que é a lógica quântica, né? Tem um nome, lógica quântica. Eu também. Porque, assim, elas fazem algumas alterações na lógica clássica para poder, né, poder formalizar essas teorias quânticas. Só que eu não tenho muito conhecimento sobre isso ainda. Eu até comprei aqui os livros, mas não tive como ler ainda, não tive tempo. Mas está na fila aqui. Mas eu acho que tem lógica quântica de primeira e de segunda ordem. Eu acho que tem. A primeira parte é mais gramatical ao invés de valorização, de verdade. Tá uma barulhão aqui, eu vou te dar meu microfone, tá? Então, pessoal, a gente terminou aqui, né, o primeiro prefácio. Aí temos um tempinho ainda, né? Vocês têm interesse de ler um pouquinho do segundo prefácio, enquanto temos tempo, ou para por aqui, no próximo encontro a gente fala do primeiro capítulo. E aí? Vamos continuar aqui então. A gente viu que der tempo aqui do segundo prefácio. E o que faltar, né, vocês podem ler o restante por conta própria, porque eu acho que tem muitas questões que se repetem um pouco lá do primeiro prefácio. Mas também tem umas questões aqui muito interessantes. Aí no próximo encontro, a gente começa lá no primeiro capítulo do livro. Então, vou começar aqui a ler essa parte. O século que se seguiu à publicação lá da obra do Frege assistiu a um extraordinário crescimento no desenvolvimento e no estudo de sistemas lógicos. A variedade desse crescimento é tão impressionante quanto sua dimensão. Podem-se distinguir 4 áreas principais de desenvolvimento: 2 em estudos formais, 2 em estudos filosóficos. A primeira, o desenvolvimento do aparato lógico padrão, começando com a apresentação por Frege, por Russell e Whitehead
da sintaxe dos cálculos sentencial e de predicados, subsequentemente provida de uma semântica pela obra de, por exemplo, Post, Wittgenstein, esses caras aí que eu não sei pronunciar o nome, e estudada de uma perspectiva metodológica na obra de, por exemplo, Church, Gödel, e dois, o desenvolvimento de cálculos não clássicos, tais como as lógicas modais iniciadas por Lewis, as lógicas polivalentes iniciadas por Lukasiewicz, não sei se é assim que pronuncia, e Porsche. As lógicas intuicionistas iniciadas por Brouwer. Paralelamente a isto, tem-se o estudo filosófico da aplicação desses sistemas ao argumento informal, da interpretação dos conectivos sentenciais e dos quantificadores, de conceitos como de verdade e validade lógica. E quatro, o estudo dos objetivos e capacidades da formalização por aqueles que, como Carnap e Quine, são otimistas a respeito da importância filosófica das linguagens formais, por aqueles que, como Schiller e Strassen, são céticos a respeito das pretensões de relevância filosófica da lógica simbólica, e por aqueles que, como Dewey, reclamam uma concepção mais psicológica e dinâmica da lógica que aquela predominante. Então, né, com o desenvolvimento aqui, esse desenvolvimento dos sistemas lógicos, podemos distinguir aqui, né, a autora fala, 4 áreas principais de desenvolvimento. Né? 2 delas são de estudos formais e 2 de estudos filosóficos. Vou só destacar aqui mais uma vez para ficar um pouco mais claro. É o desenvolvimento do aparato lógico padrão, né, da lógica clássica, desenvolvida por Frege e por Russell Whitehead, da sintaxe dos cálculos sentencial e de predicados. Então, primeiro foi desenvolvida a sintaxe, e depois foi desenvolvida a semântica da lógica clássica, por obras como Porsche, Wittgenstein, né? E estudada de uma perspectiva metodológica, na obra, por exemplo, de Church e Gödel, né? Quando fala aqui de uma perspectiva metodológica, essa questão de estudar o próprio sistema em si, né? A completude, a incompletude, se tem um método para identificar se uma fórmula é válida ou não, né? A decidibilidade, essas questões que dizem respeito ao próprio sistema lógico. Completude, decidibilidade, a autora vai falar aqui depois no livro. 2, né, o desenvolvimento de cálculos não clássicos, e aqui entre as lógicas não clássicas, que já citamos aqui no prefácio anterior, lógicas modais, temporais, intuicionistas, né, e por aí vai. E, paralelamente a isso tudo, temos também o estudo filosófico da aplicação desses sistemas ao argumento informal, da interpretação dos conectivos sentenciais e dos quantificadores, de conceitos como liberdade e verdade lógica. Né? Já no prefácio passado, a gente comentou um pouco sobre isso, né? Essas interpretações do conectivo, dos quantificadores, né? Dessas relações aí, dessas questões que existem na lógica clássica. Em quarto lugar, o estudo dos objetivos e capacidades da formalização por aqueles que, como Carnap e Quine, são otimistas a respeito da importância filosófica das linguagens formais. Né? Então, eles eram muito otimistas, defendiam muito que a ciência, né, a filosofia deveria ser desenvolvida com base nessa linguagem formal, né, que seria, por Quine, a lógica clássica. E por aqueles que, como Schiller e Strassen, são céticos a respeito das pretensões da relevância filosófica da lógica simbólica. E por aqueles que, como Dewey, reclamam a concepção mais psicológica e dinâmica da lógica que aquela predominante. Então, vemos aqui que o desenvolvimento da lógica fez surgir várias questões.
Mas não é para pegar atenção. Eu tenho que explicar assim, se fosse o outro, não está. Alguma dúvida, pessoal? Comentar alguma coisa? Aí tem que. Então, posso continuar, né? Vou levar isso como sim. Acho que pode, né? Essa, é que eu não, na verdade, tem muita coisa que eu não consigo comentar porque eu não conheço, na verdade. O do Ela Dewey, joga. Strawson. Aí eu teria que saber o porquê que eles, por exemplo, não consideram que a lógica formal é adequada. A gente teria que saber, de fato, conhecer as ideias deles, né? As ideias deles. Sim. Aí não tem como nem comentar, tipo, é uma parada que você, É. tipo, uma lista, faz o check-in e vamos continuar, beleza. Eles disseram isso. Aí que não tem o que dizer, né? Ela tá só Feliz aqui, nessa né? parte, no final ali. É. O que fica mais o importante aqui é perceber, né, essas questões que foram levantadas no desenvolvimento da lógica, né? Questões do aparato lógico, a semântica, a sintaxe, metalógica, né? Não, mas ela vai ficar mais pro lado filosófico ou pro lado formal no livro dela? Mas, assim, é porque são duas coisas que andam juntos, né? Ela, Ah, sim. tudo assim, ela quer tratar sobre a filosofia das lógicas. Só que aí ela vai falar, né, sobre sintaxe, semântica, as interpretações, metalógica, porque tudo é uma coisa que estão conectados, vamos dizer assim. Para você resolver os problemas filosóficos, você tem que também que passar por essas questões metalógicas também. Não, é verdade, sim, sim. É porque um, né, implica o outro, né? Não, por exemplo, aquele que é a parte 2 que seria uma parte mais técnica, naquelas lógicas polivalentes e intuicionistas, elas têm origem filosófica, né? Sim. Você pensar, todos eles ali. Brouwer, o Lukasiewicz, eu acho. Bom, vejo alguma importância filosófica no fato de que esses desenvolvimentos tiveram lugar em paralelo e não em série, né? Aconteceram todos juntos, assim, né, simultaneamente. Pois é bom lembrar que as lógicas não clássicas se desenvolveram lado a lado com os sistemas clássicos, e que também sempre houve críticos não apenas de sistemas formais específicos, mas das aspirações da própria formalização, né? A gente pode até pegar lá o que foi dito no prefácio passado, e ao mesmo tempo que a lógica clássica estava sendo desenvolvida, já tinha alguns autores que já estavam criticando a noção de verdade, né, de consequência lógica, lá, da implicação material. Os desenvolvimentos nas quatro áreas que distinguiram foram, é claro, independentes uns dos outros. E vejo também importância filosófica na interação entre elas. Por exemplo, embora algumas das ideias principais, tanto da lógica modal quanto da lógica polivalente, tenham sido antecipadas por Bacon já em 1880, seu desenvolvimento formal sistemático ocorreu, respectivamente, em 1918, depois da formalização canônica dos cálculos não modais do princípio em matemática. E em 1920, depois da elaboração da semântica de tabelas de verdade para a lógica bivalente. Contudo, a motivação para o desenvolvimento de cálculos não clássicos derivou não apenas do atrativo matemático da possibilidade de extensões e modificações da lógica clássica, mas também da crítica filosófica. No caso das lógicas modais, da pretensão do condicional material de representar a implicação, e, no caso das lógicas polivalentes, da suposição de que toda proposição é ou verdadeiro ou falsa. Então, vemos aqui que, com o surgimento das lógicas não clássicas, já começa a surgir várias questões filosóficas, né, das lógicas modais, essa questão do condicional material, a implicação,
lógicas polivalentes, dessa suposição de que existem apenas duas condições de verdade, que são o verdadeiro e o falso. Então, tudo isso aconteceu em conjunto. Essas 4 áreas que ela diferenciou aqui, que ela distinguiu, foram todas em conjuntos e elas foram, né, teve uma importância, essa relação entre elas teve uma certa importância para o desenvolvimento da lógica e para o surgimento de várias questões filosóficas. É o que eu entendi aqui, né? E um desenvolvimento em lógica não clássica provocou outro. Dúvidas a respeito do sucesso das lógicas modais em formalizar a ideia intuitiva de acarretamento levaram ao desenvolvimento das lógicas da relevância, ao mesmo tempo em que o aparato matemático dos sistemas modais encorajou o desenvolvimento, por analogia, das lógicas epistêmicas, deônticas e temporais, ou ainda a reflexão sobre a motivação filosófica das lógicas polivalentes levou à ideia de sobrevalorações. As inovações formais, por sua vez, deram uma nova dimensão às questões filosóficas originalmente levantadas pelos cálculos clássicos, como, por exemplo, questões sobre a interpretação dos quantificadores e sua relação com termos singulares, surgiram de uma forma nova e aguda quando a inteligibilidade da lógica modal de predicados foi contestada, ou, como antigas preocupações, se a lógica trata de sentenças, enunciados, proposições, acabaram sendo implicadas no desafio à bivalência feito pelos sistemas polivalentes. Algumas vezes, novos sistemas formais até mesmo desafiaram implícita ou implicitamente, e mais ou menos radicalmente, pressuposições aceitas sobre os objetivos e aspirações das lógicas formais. A lógica da relevância, por exemplo, questiona não apenas a adequação dos condicionais materiais, material e estrito, mas ainda a concepção clássica de validade. O caráter distintivo da lógica intuicionista deriva em parte de um desafio à presunção logicista, da prioridade da lógica em relação à matemática. A lógica difusa rompe com o princípio tradicional de que a formalização deveria corrigir ou evitar a vaguidade, mas não se comprometer com ela. Porque essa lógica difusa aqui, se eu não me engano, ela trabalha com a questão da vaguidade. Ela não busca eliminar totalmente a vaguidade. E, como lembra esse último exemplo, novos desenvolvimentos formais, algumas vezes, aspiraram a superar aquilo que tanto os defensores quanto os críticos da lógica formal tomaram como suas limitações inerentes, tal como sua suposta incapacidade, enfatizada tanto por Schiller quanto por Strawson, de tratar dos aspectos pragmáticos que afetam a aceitabilidade do raciocínio formal, talvez superada, ao menos em parte, pela pragmática formal iniciada por Montaigne. Né? Strawson, ele estava um pouco cético em relação à lógica formal, porque ele também queria que levar em consideração a pragmática, o contexto lá do raciocínio, da linguagem. E para ele, a lógica formal, ela, quando formalizava um argumento, ela não levava isso em consideração. Então, vemos aqui que, com o surgimento das lógicas não clássicas, surgem também várias questões filosóficas. Né? E o surgimento de uma lógica não clássica implica o surgimento de uma outra lógica não clássica. Né? As lógicas polivalentes fizeram surgir, né, outras lógicas aí, em relação às subvalorações, lógicas modais, encorajam o desenvolvimento de lógicas epistêmicas e por aí vai. Né? Então, cada uma dessas lógicas aqui, no decorrer do livro, ela vai falar um pouquinho, né? Vai ficar um pouco mais claro o que ela quer falar aqui. Aí vai explicar um pouco melhor o que são cada uma dessas lógicas. Entendi. Alguma dúvida que alguém, alguma questão queira colocar? É porque é um parágrafo bem grande, né? Então, traz um bombardeio aqui de questões, né?
Há questões mais fundamentais e menos fundamentais, né, se a gente for pensar Sim, dentro desse parágrafo. Eu acho que, por exemplo, aquele final que ele fala do Strawson, eu acho que consegue englobar todas as outras lógicas que estavam sendo apresentadas. Uma crítica geral ao tecnicismo, entre aspas, até usando o termo, posso até estar usando o termo de maneira inapropriada, mas se a gente pensar, por exemplo, acho que o Montag ele está mais para o lado da linguística, né? sim, acho que sim. Só que é mais a questão da Aí, pragmática, né? aí ele tenta. Por exemplo, eu acho que as preocupações do Montag não eram exatamente as mesmas preocupações do Brouwer, por exemplo. Tá, então, o Strawson, né, o Schiller e o Montag, eles são mais generalistas, eu acho. Sim, Então, você tem uma lógica que consegue expressar talvez o pensamento, e você tem a lógica como ferramenta para fazer alguma coisa, que eu acho que o Brouwer criticava uma ferramenta para expressar a matemática. Ele falou que não era apropriada, por exemplo. Mas a matemática é só uma parte do pensamento, né? Já o Strawson diz que não é apropriado para o pensamento como um todo, né? Então, tem muita coisa aí, tem sim, muitas visões, eu diria, do que é a lógica, do que seria a lógica, por exemplo. Então, a lógica seria para resolver problemas, ela seria para expressar, ela seria uma teoria que consegue expressar o nosso pensamento no geral, ou ela é usada para situações específicas da matemática, por exemplo. sim. E essas É a inovações, questão, né? trouxeram várias questões, né? Elas citam aqui, como, por exemplo, inovações formais, deram uma nova dimensão às questões filosóficas originalmente levantadas pelos cálculos clássicos, como a questão da interpretação dos quantificadores, e sua relação com os termos singulares, né? O surgimento de uma nova e aguda, não, surgiram de uma forma nova e aguda, quando a inteligibilidade da lógica modal de predicados foi contestada, né? Ou como antigas preocupações que surgiram também, se a lógica ela trata de sentenças, enunciados ou proposições, né, que são coisas diferentes. E, se eu não me engano, tem um parágrafo lá na frente que ela vai tratar exatamente sobre isso, sobre o que seria uma sentença, um enunciado ou proposições. Eu acho que essa fuse, ela, se a gente pensar, talvez a lógica ela tenha, para se livrar da ambiguidade, ela tenha aceitado a vaguidade. Uma vez que a gente pegar só dois valores de verdade, verdadeiro ou falso, ou 0, 1, né, a gente acaba tirando o significado de muitas proposições, assim, significados mais profundos. Eu diria, talvez a lógica difusa seja para tentar resgatar, né, essa característica. É que nem tudo é tão preto e branco assim. É. Então, Até para você não ter ambiguidade, você é vago, né? Você é trivial, talvez. Ou e a você não lógica, enxerga de perto o problema. Sim. e também a lógica difusa também, né, que ela vai tratar a verdade não sendo como algo preciso, né? Não sendo como algo que é só VUF, mas que é tratado como sendo uma verdade em graus. Então, É, valores de verdade, como 0,2, 0,6, 0,9, vai tratar a verdade como se fosse graus. eu acho que até talvez seja até mais apropriado pelo que o Carlos, né, estava falando da mecânica quântica, Sim, que isso é probabilidade, se a gente for pensar, né? Você tem dois extremos, você tem uma reta entre esses dois extremos com vários valores, né, probabilísticos ali. e de certa forma também é uma forma de tratar a vaguidade, né? Essa lógica fuse. Alto, questões como se a palavra alto, né? O que é uma pessoa ser mais alta que outra, né? O que torna a pessoa alta, quente, rico, jovem, careca, né? Quando é que uma pessoa é careca, né? Então tem várias É, questões. não tem 70% do cabelo é 0,7, por exemplo. A partir de que momento eu começo a ser careca, né? Tem essas É. questões, essas vaguezas. Continuar aqui então. Minha preocupação neste livro é com a filosofia da lógica e não com sua história. Porém, minha estratégia foi formulada prestando atenção à história da interação entre questões formais e questões filosóficas que acabo de esboçar.
Comece com a consideração de alguns problemas levantados pelo aparato lógico padrão, a interpretação dos conectivos sentenciais, letras sentenciais, modificadores, variáveis, constantes individuais, os conceitos de validade, verdade, verdade lógica, né? Isso aqui lá no prefácio passado ela já comentou um pouco sobre essas questões filosóficas que ela queria tratar em seu livro. A partir do capítulo 9, volto-me para a consideração da maneira pela qual alguns destes problemas motivaram inovações formais, lógicas ampliadas e lógicas alternativas, né? Porque tem lógicas que são consideradas como sendo ampliação da lógica clássica, como, por exemplo, a lógica modal, que ela amplia o alfabeto, né? Amplia o aparato da lógica clássica, e também lógicas alternativas, né? Que são modificações maiores em relação à lógica clássica, principalmente os seus princípios, da identidade, da transação, terceiro excluído, e os modos pelos quais esses novos formalismos levaram, por sua vez, a uma reavaliação das questões filosóficas. Então, as questões filosóficas já existiam, né? E com esse desenvolvimento das lógicas ampliadas, alternativas, eles foram reavaliados. Essas questões, né, voltaram a ser debatidas e com uma nova roupagem, vamos dizer assim. E concluo, no último capítulo, com algumas questões e bem poucas respostas sobre o status metafísico e epistemológico da lógica, as relações entre linguagens formais naturais e a relevância da lógica para o raciocínio. Dois temas recorrentes no livro também refletem essa perspectiva histórica. Aquelas que me parecem ser as questões filosóficas vitais na lógica são postas em evidência pela consideração, né, da pluralidade dos sistemas lógicos e das maneiras pelas quais os cálculos formais têm a ver com a avaliação do argumento formal. Mais especificamente, vou insistir aqui. Em vista da existência de lógicas alternativas, a prudência requer uma postura razoavelmente radical sobre a questão do status epistemológico da lógica, e que a interpretação dos resultados formais é uma tarefa delicada, na qual é altamente desejável uma atenção criteriosa aos propósitos da formalização. Comentar alguma coisa? Alguém até aqui? Deixa eu ver o que falta aqui para a gente terminar. Falta pouco. Vocês querem terminar? Posso continuar aqui, pessoal? Eu acho que dá para terminar assim. Vai dar 4 horas já, mas faltam só 2 parágrafos. Acho que dá para a gente concluir. Aí no próximo encontro a gente conversa no primeiro capítulo lá, com as principais questões, ou podemos ler também e debater pouco a pouco. Tá bom, beleza. Tentei produzir um livro que seja útil, como uma introdução aos problemas filosóficos levantados pela lógica, que seja inteligível e a estudantes com uma noção da lógica formal elementar, né, que é a lógica clássica, e algum conhecimento de questões filosóficas, embora sem nenhum conhecimento prévio da filosofia da lógica. Contudo, não apresentei respostas simples, ou mesmo questões simples, pois os temas interessantes em filosofia da lógica são complexos e difíceis. Em vez disso, procurei começar de novo, explicando tecnicismos, ilustrando problemas muito gerais com estudos específicos de casos. Para esta finalidade, para aqueles que são novos no assunto, acrescentei um glossário de termos possivelmente pouco familiares que são utilizados no texto e alguns conselhos de orientação para leituras. Ao mesmo tempo, para aqueles ansiosos por seguir adiante, incluí uma bibliografia generosa, que espero não ser intimidadora,
A resposta de meus alunos me encorajou a acreditar que é desnecessário e até mesmo indesejável supersimplificar. Almejei, embora eu tenha aqui o resultado, inevitavelmente fique aquém da aspiração, produzir um livro que seja de alguma utilidade para o estudante e, ao mesmo tempo, de algum interesse para o professor. Nesse parágrafo aqui está tranquilo, não só fala um pouco sobre a estrutura do livro, né, algumas questões que vai ser apresentado. Creio que é irritante não ter certeza se um autor modificou concepções que ele enunciou previamente ou não fez, mas também é entediante ser submetido a discussões frequentes dos erros passados de um autor. Portanto, para encontrar o meu termo, indico aqui, brevemente, onde modifiquei as ideias que tinha enunciado em Deviante Lógico. Primeiro, espero ter feito mais claramente a distinção entre questões metafísicas e epistemológicas sobre o status da lógica. Isso me levou a distinguir mais cuidadosamente a questão do monismo, né, que é aquelas pessoas que acreditam que tem só uma lógica verdadeira, versus o pluralismo da questão da revisibilidade, e a sustentar um pluralismo qualificado, em vez do monismo, um tanto confusamente assumido em Deviante Lógico. Segundo, acabei achando que as consequências da interpretação substitucional dos quantificadores para a ontologia são um pouco menos diretas do que eu suponha. Isto me levou a uma consideração mais sutil, ou de qualquer modo mais complexa, dos papéis respectivos dos quantificadores e dos termos singulares. Suponho, contudo, que devo ter deixado passar alguns erros antigos, além de ter cometido alguns novos. Aí aqui terminamos o prefácio, e no próximo encontro a gente começa aqui no capítulo 1, né, que ele já vai começar a tratar algumas questões sobre o escopo da lógica, né, o que é lógica, o que faz algo ser tratado como uma lógica, então ela vai dar aqui o posicionamento dela e vai também falar um pouco sobre o posicionamento de alguns outros filósofos em relação a esse escopo da lógica, né? O que é lógica, o que a lógica abarca, o que faz algo ser considerado uma lógica, quais critérios. Então, o próximo encontro a gente começa aqui. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Ah, beleza. Tudo certo. Então, esse primeiro encontro foi um pouco mais, né, maçante, a gente tratou aqui desses prefácios, então no próximo encontro começa, né, no capítulo 1. Então, só queria agradecer aqui a todos, né, pela presença, desejar um bom final de semana, e se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Então, vou parar aqui a gravação, logo, logo ela vai estar aqui disponível para o pessoal, né, que quiser ver novamente, ou para o pessoal que não estava presente aqui hoje e quer assistir, né? Então, até mais, pessoal. Bom final de semana para todos.